Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco, mais um passo importante dado aí para negociação, vamos dizer assim, entre o Vasco da Gama e o filho do Lamáquia, que é o dono da Crefisa, tá? O assunto não tem a ver com a Leila, não. Tem a ver com o Lamáquia e seu filho. A gente vai trazer aqui essas informações. A gente vai falar também sobre o Otamendi, que está na mira do Vasco, e também sobre o atacante John Arias, ex-fluminense, também na mira do Vasco para a próxima temporada. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, beleza? A sua inscrição também é muito importante para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Vai rodar a vinheta, eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da Betsul, parceira aqui do nosso canal Machão da Gama. Bom, na Betsul você tem as melhores super odds, você tem sempre boas oportunidades e se você gosta de fazer suas apostas esportivas, eu te convido para a Betsul. Venha para a Betsul, jogue com responsabilidade, afinal de contas a Betsul apoia apenas o jogo responsável. Aqui no comentário fixo desse vídeo tem o link da Betsul. Venha se divertir na Betsul. Tá rolando ainda campeonato inglês esse fim de temporada, enfim, ainda dá para brincar um pouquinho lá no site da Betsul, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, vamos começar esse vídeo falando sobre a SAF do Vasco, né? A SAF do Vasco da Gama, que em breve pode ter aí um novo investidor, né? O Lamáquia, Marcos Lamáquia, filho ali do dono da Crefisa, né? Pode pintar aí como o novo investidor da SAF vascaína. Inclusive, o Vasco já está trabalhando ali para assinar um memorando de entendimento com o Marcos Lamáquia e também costurando um empréstimo ponte para poder utilizar já nessa janela de transferências. O Vasco está trabalhando aí para assinar esse memorando de entendimento com o empresário Marcos Lamáquia e, além disso, está costurando também a chegada de um empréstimo ponte para que ajude o clube nessa próxima janela de transferências. Se você parar para pensar, foi parecido com o que aconteceu em 2022 com a 777, né? O Vasco assinou ali um memorando de entendimento com os norte-americanos e depois teve um empréstimo ponte ali também, que ajudou o Vasco num momento de muita dificuldade e depois a compra acabou sacramentada alguns meses depois. Isso pode acontecer agora com o empresário Marcos Lamáquia. Quem trouxe a informação foi o jornalista Lucas Pedrosa. Inclusive vou colocar aqui um trecho onde ele explica um pouco melhor essa situação, também falando sobre um possível conflito de interesses, né? Já tem muita gente, principalmente o pessoal que cobre o Flamengo e tal, o próprio Flamengo, que já tá dando uma chorada, né? Dizendo que pode ter um conflito de interesse, porque a Leila é presidente do Palmeiras e é esposa ali do Marcos Lamáquia, dono da Crefisa. Enfim, na teoria, né, o Marcos Lamáquia não tem nenhum grau de parentesco com a Leila, né? Ele é filho do Lamáquia, dono da Crefisa e enteado da Leila, né? Ele não é filho da Leila Pereira. O Lucas Pedrosa explica mais ou menos a situação e conta a que pé tá essa situação entre Vasco e Lamáquia. Confira só. Sobre a questão da venda da SAF. Quando eu saí de férias, eu trouxe a informação exclusiva que o Vasco estava negociando a venda da SAF para o Marcos Faria Lamáquia. Quem é esse cara? É o filho do José Lamáquia, que é o dono da Crefisa, e filho também da Júnia, que é da família do Aloísio. Ele não é filho da Leila Pereira, ele não tem parentesco direto com a Leila Pereira, além de ser um enteado. Então muita gente fala assim, pô, Pedrosa, pode ter conflito de interesse. Nesse caso, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, a Leila Pereira nem parente de sangue é do Marcos, e o Vasco da Gama tem negociado com o Marcos, que é um empresário de sucesso, tem 47 anos, tem vários negócios, entre outras situações. Então, o que o Vasco está buscando agora dentro dessa negociação junto com o Marcos? Está buscando a assinatura do memorando de entendimento e esse memorando de entendimento mostrando que o Marcos quer comprar o Vasco da Gama. Para que uma proposta concreta seja apresentada,
temporada e o Vasco consiga apresentar dentro do conselho, que é muito importante, passar por esse processo de segurança para que o Vasco possa ter um novo comprador, digamos assim, um novo investidor que tem esse interesse. Um foco de você ter 2 bilhões praticamente de investimento nos próximos 5 anos, com melhora de estrutura, com melhora de CT, com melhora para a base e para que o Vasco, que já está num caminho de austeridade, possa também acelerar esses processos. E aí a gente volta para a janela de transferências. Como você acelera esses processos de janela? Tendo dinheiro. Então tá aí, meus amigos, é aguardar, né? O jeito agora é aguardar, vamos aguardar, mas parece que as coisas estão esquentando para que realmente o Marcos Lamacchia seja aí um investidor nessa SAF do Vasco. A gente não sabe quantos por cento, como vai ser, etc e tal. Acho que com o passar do tempo mais novidades vão surgir e a gente vai acompanhar aqui no canal Machão da Gama. Agora vamos falar sobre mercado de transferências, né? O Vasco que está tentando buscar boas contratações, né, para essa temporada, e um dos nomes aí na mira do Gigante da Colina, a gente falou sobre isso no último vídeo, é Otamendi, o zagueiro Otamendi da seleção argentina. E a informação do amigo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é que as conversas entre Vasco da Gama e Otamendi foram positivas, tá? As conversas iniciais ali foram positivas e o jogador pode chegar ao Vasco após a Copa do Mundo. Ou seja, não seria uma negociação para agora, imediato. Seria uma negociação para o meio do ano, para o segundo semestre de 2026. Essa foi a informação do amigo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Então, as conversas entre Vasco e Otamendi realmente estão acontecendo. O Vasco tem interesse no jogador. As conversas teriam sido positivas, mas nesse primeiro momento a conversa é apenas para o meio do ano. A gente também vai aguardar, tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Eu disse aqui no vídeo anterior e repito, acho que o Otamendi é um baita de um jogador, apesar de já ter uma idade um pouco mais avançada, mas ainda pode ajudar bastante, né, com a sua experiência, com o seu espírito vencedor. É um cara campeão do mundo, é um cara, um líder nato, né? Então acho que seria muito bom para o Vasco essa contratação. Seria muito boa mesmo a chegada de um jogador com esse perfil, né? Com esse perfil que tem o Otamendi. Mas não é simples de acontecer. É um jogador que ainda tem mercado, né? Mas o Vasco trabalha em cima do nome do Otamendi. Tendo mais informações, a gente vai trazer aqui no canal. Vou falar também sobre John Arias, né? John Arias, que é um sonho aí, principalmente de Fernando Diniz, que trabalhou com ele no Fluminense, mas é uma negociação muito difícil, né? John Arias é um jogador muito identificado com o Fluminense e é um jogador que tem muito mercado aqui no futebol brasileiro, inclusive para clubes que têm uma condição financeira melhor que a do Vasco no momento. A gente pode citar o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, né? Acho que o John Arias, querendo voltar ao Brasil, Palmeiras e Flamengo vão se interessar pelo jogador e tem muito mais dinheiro para poder investir no John Arias nesse momento. Enfim, a atualização aqui que o amigo Emerson Rocha também trouxe, do canal Atenção Vascaínos. Hoje, o Wolverhampton, equipe do John Arias, vai enfrentar o Manchester United. E após essa partida de hoje, o John Arias, juntamente com o seu staff, vai conversar com a diretoria, né, do clube inglês sobre o seu futuro dentro do clube. A reunião vai marcar ali uma tentativa para que Arias seja negociado com o mercado sul-americano após não se adaptar ao futebol inglês. Então a ideia do John Arias é voltar ao futebol sul-americano, e quando a gente fala voltar ao futebol sul-americano, é voltar ao futebol brasileiro, né? É o único local que tem condições de pagar aí o que o John Arias recebe lá no futebol inglês, né? Tem um salário de mais de R$1 milhão por mês. Então, para Argentina, para Uruguai, para Colômbia, não tem como, é futebol brasileiro. Então a ideia dele é voltar ao futebol brasileiro. Aquilo, o Vasco tem o Fernando Diniz para usar como poder de convencimento, mas acho que a concorrência vai ser muito grande do próprio Fluminense, que vai ter interesse, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Mineiro. Acho que todo mundo vai querer John Arias, né? Então, acho difícil de acontecer, mas a gente vai acompanhar. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!